Acho que esse vai ser o último vídeo desse sábado aqui, porque eu quero ver o estupro coletivo que vai acontecer no futebol masculino nas Olimpíadas. Quero ver se vai se repetir, né, esse estupro coletivo. E é isso, minha voz já tá ficando cansada, já percebi até isso. Vou comprar um melzinho. Nossa definição do direito. Ali determinamos a norma jurídica pela sanção, e a sanção jurídica pelos aspectos de exterioridade e de institucionalização, do que resulta a definição de norma jurídica como aquela norma cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. Essa definição é uma confirmação de tudo quanto ressaltamos nos dois parágrafos primeiros, ou seja, a necessidade em que se acha o teórico geral do direito, em certo ponto de sua pesquisa, de deixar a norma singular pelo ordenamento. Se sanção jurídica só é institucionalizada, isso significa que para que haja direito é necessário que haja, em maior ou menor grau, uma organização, isto é, um completo sistema normativo. Definir o direito por meio da noção de sanção organizada significa procurar o caráter distintivo do direito, não um elemento da norma, mas um complexo orgânico de normas. Em outros termos, poder-se-á dizer que a pesquisa por nós realizada em teoria da norma jurídica é uma prova do caminho obrigatório que o teórico geral do direito percorre da parte ao todo, isto é, do fato de que nem mesmo partindo da norma chega-se quando se quer entender o fenômeno do direito ao ordenamento. Podemos também nos exprimir deste modo: o que comumente chamamos de direito é mais uma característica de certos ordenamentos normativos do que de certas normas. Não aceitamos essa tese. O problema da definição do direito se torna um problema de definição de um ordenamento normativo e, consequentemente, de diferenciação entre este tipo de ordenamento normativo e um outro. Não o de definição de um tipo de normas. Não o caso para definir a norma jurídica. Nesse caso, para definir a norma jurídica, bastará dizer que a norma jurídica é aquela que pertence a um ordenamento jurídico, remetendo manifestamente o problema da determinação do significado de jurídico da norma para o ordenamento. Com essa remissão, demonstra-se que a dificuldade de encontrar uma resposta à pergunta o que se entende por norma jurídica resolve-se ampliando o campo da pesquisa, ou seja, colocando uma nova pergunta: o que se entende por ordenamento jurídico? Se, como parece, só essa segunda pergunta se consegue dar uma resposta sensata, isso quer dizer, o que é o problema da definição do direito? Isso quer dizer que o problema da definição do direito encontra-se na sua localização apropriada na teoria do ordenamento jurídico e não na teoria da norma. É um argumento a favor da importância, desde o início anunciada, da teoria do ordenamento, ao qual este curso se refere. Apenas em uma teoria do ordenamento, este é o ponto pelo qual importava chegar, o fenômeno jurídico encontra sua adequada explicação. Já no curso precedente, encontrávamos-nos diante do fenômeno de norma sem sanção, partindo da consideração da norma jurídica. Deveríamos responder que, se a sanção faz parte do caráter essencial das normas jurídicas, as normas sem sanção não são nas normas jurídicas. Quando se fala em sanção organizada como elemento constitutivo do direito, nos referimos não às normas em particular, mas ao ordenamento normativo tomado em seu conjunto. Razão pela qual dizer que a sanção organizada distingue o ordenamento jurídico de qualquer outro tipo de ordenamento não implica que todas as normas daquele sistema sejam sancionadas, mas somente que o são em sua maioria. Nessa resposta mostra em concreto que um problema mal resolvido no plano de norma singular encontra a solução mais satisfatória no plano do ordenamento. O mesmo se diga do problema da eficácia. Se consideramos a eficácia como um caráter de norma jurídica, encontramos-nos em certo ponto diante da necessidade de negar o caráter de norma jurídica a normas que pertencem a um sistema normativo dado, enquanto legitimamente produzidas, e portanto são válidas, mas não eficazes, pois jamais foram aplicadas, como é o caso de muitas da Constituição italiana. A dificuldade se resolve também, nesse caso, deslocando-se a visão da norma singular para o ordenamento considerado em seu conjunto.
e afirmando que a eficácia é um caráter constitutivo do direito, mas só se com a expressão direito for entendido que estamos nos referindo não a uma norma particular, mas ao ordenamento. O problema da validade e da eficácia que gera dificuldades insuperáveis quando se considera apenas uma norma jurídica do sistema, a qual pode ser válida sem ser eficaz, diminui se nos referirmos ao ordenamento jurídico, no qual a eficácia é o fundamento mesmo da validade. Um outro problema que deu lugar a infinitas e estéreis controvérsias no plano da norma jurídica é o do direito consuetudinário. Como é sabido, o principal problema de uma teoria do costume é determinar em que ponto uma norma consuetudinária jurídica distingue-se de uma norma consuetudinária não jurídica. Ou, em outras palavras, por meio de qual processo uma simples norma de costume torna-se uma norma jurídica. Esse problema é insolúvel, talvez porque mal posto. Se é verdade, como procuramos mostrar até aqui, que o que comumente chamamos direito já me perdi nessa coisa, é um fenômeno muito complexo, que tem como ponto de referência um sistema normativo inteiro, e é vão procurar o elemento distintivo de um costume jurídico a respeito da regra do costume na norma consuetudinária singular. Dever-se-á responder preferencialmente que uma norma consuetudinária torna-se jurídica quando vem a fazer parte de um ordenamento jurídico. Mas, desse modo, o problema não é mais o da tradicional teoria dos costumes. Qual é o caráter distintivo de uma norma consuetudinária com relação a uma regra do costume? Mas este outro, quais são os procedimentos pelos quais uma norma consuetudinária vem fazer parte de um ordenamento jurídico? Concluindo essa posição predominante que se dá ao ordenamento jurídico, conduz a uma inversão de perspectiva no tratamento de alguns problemas da teoria geral do direito. Essa inversão não pode ser sinteticamente assim expressa. Enquanto pela teoria tradicional, um ordenamento se compõe de normas jurídicas, na nova perspectiva, um ordenamento se compõe de normas jurídicas. Na nova perspectiva, normas jurídicas são aquelas que venham a fazer parte de um ordenamento jurídico. Em outros termos, não existem ordenamentos jurídicos porque há normas jurídicas, mas existem normas jurídicas porque há ordenamentos jurídicos distintos dos ordenamentos não jurídicos. O termo direito, na mais comum acepção do direito objetivo, indica um tipo de sistema normativo, não um tipo de norma. Esclarecido que a expressão direito se refere a um dado tipo de ordenamento, cabe agora aprofundar o conceito de ordenamento. Para começar, partamos de uma definição muito geral do ordenamento, a qual passo a passo iremos especificar. O ordenamento jurídico é um conjunto de normas. Essa definição geral de ordenamento pressupõe uma única condição, que na constituição de ordenamento concorram mais normas, pelo menos duas, e que não haja ordenamento composto em uma norma só. Poderíamos imaginar um ordenamento composto de uma maneira só? De uma só norma, perdão. Penso que a existência de tal ordenamento deve ser excluída, assim como uma regra de conduta pode se referir a todas as ações possíveis do homem, e a regulamentação consiste em qualificar uma ação com uma das três modalidades normativas, ou deonticas, do obrigatório, do proibido e do permitido. Chega uma parte interessante que já foi dita aí no vídeo dia 2 ontem. Né? E a minha voz já está mudando, cara, que coisa. Para se conceber um ordenamento composto de uma norma só, seria preciso imaginar uma norma que se refere a todas as ações possíveis e que qualificasse uma única modalidade. Postas essas condições, não existem senão três possibilidades de conceder um ordenamento composto do que uma norma única. De uma norma única. Tudo é permitido, tudo é proibido,
tudo é ordenado, tudo é permitido. Mas uma norma de tal gênero é a negação de qualquer ordenamento jurídico, ou, se quisermos, a definição do estado de natureza, que é a negação de todo ordenamento civil. Tudo é proibido. Uma norma desse tipo tornaria impossível qualquer vida social humana, a qual começa no momento em que o homem, além de suas ações necessárias, está em condições de realizar algumas das ações possíveis. Uma norma assim concebida, equiparando ações possíveis e impossíveis, não deixaria subsistir nada além das ações necessárias, ou seja, as ações meramente naturais. Tudo é ordenado. Também uma norma feita assim torna impossível a vida social, porque as ações possíveis estão em confronto entre si, entre conflito, e ordenar... Brincadeiras, viu? E ordenar duas ações em conflito significa tornar uma ou outra, ou ambas, inexequíveis. Embora seja inconcebível em um ordenamento que regula todas as ações possíveis com uma única modalidade normativa, ou em outras palavras, que abrace todas as ações possíveis com um único juízo de qualificação, pode-se conceber um ordenamento que ordene ou proíba uma única ação. Trata-se de um ordenamento muito simples que considera como condição para pertencer a um determinado grupo ou associação apenas uma obrigação. Por exemplo, um clube de nudistas ou mesmo uma associação de beberrões que estabelece como única obrigação beber só vinho, e assim por diante. Mas o ordenamento assim concebido se pode considerar um ordenamento composto de uma única norma? Diria que não. Veremos mais adiante que toda norma particular que regula, ordenando-a ou proibindo-a, uma ação implica uma norma geral exclusiva. Isto é, uma norma que subtrai daquela regulamentação particular todas as outras ações possíveis. A norma que prescreve só beber vinho implica a norma que permite fazer qualquer outra coisa diversa de beber vinho. Dizendo a mesma coisa com uma fórmula, poderíamos afirmar: X é obrigatório, implica que não é X permitido. Não X é permitido, né? Se X é obrigatório, não X é permitido. Tá. Mas assim, vê-se que as normas em realidade são duas, a particular e a geral exclusiva, ainda quando expressamente formuladas sejam só. Nesse sentido, pode-se dizer que o mesmo ordenamento mais simples, o que consiste numa só prescrição de uma ação particular, é composto ao menos de duas normas. Seria bom acrescentar que um ordenamento jurídico nunca é um ordenamento assim tão simples. Para conceber um ordenamento jurídico reduzido a uma só norma particular, seria preciso erigir em norma particular o comando nemnem laedere. Penso que só a ordem de não causar dano a ninguém poderia ser concebida como aquela que possa ser reduzido a um ordenamento jurídico com uma norma particular única. Mas ainda com essa simplificação, o ordenamento jurídico compreende não uma, mas duas normas, a que prescreve não causar dano a outrem e que autoriza a fazer tudo que não cause dano a outrem. Até aqui, ao falar de normas que se compõem o ordenamento jurídico, referimos-nos a normas de conduta. Em todo ordenamento, ao lado das normas de conduta, existe um outro tipo de normas, que costumamos chamar de normas de estrutura ou de competência. São aquelas normas que não prescrevem a conduta que se deve ter ou não ter, mas as condições que os procedimentos por meio dos quais emanam normativas de condutas válidas. Uma norma que prescreve caminhar pela direita é uma norma de conduta. Uma norma que prescreve que duas pessoas estão autorizadas a regular seus interesses em certo âmbito mediante normas vinculantes e coativas é uma norma de estrutura. Na medida em que não determina uma conduta, mas fixa as condições e os procedimentos para produzir normas válidas de conduta. Vimos até agora que não é concebível um ordenamento jurídico composto de uma só norma de conduta. Perguntamos, é concebível um ordenamento composto de uma só norma de estrutura? Um ordenamento deste tipo é concebível. Geralmente assim se considera o ordenamento de uma monarquia absoluta, em que todas as normas parecem poder ser condensadas na seguinte: é obrigatório tudo aquilo que o soberano ordena? É obrigatório tudo aquilo que o soberano ordena. Por outro lado, que um tal ordenamento tenha uma só norma de estrutura não implica que também haja apenas uma norma de conduta. As normas de conduta são tantas quantas forem em dado
momento as normas do soberano. O fato de existir uma só norma de estrutura tem por consequência extrema variabilidade de normas de conduta no tempo e não a exclusão de sua pluralidade em determinado tempo. Os problemas do ordenamento jurídico. Se um ordenamento jurídico é composto de várias normas, disso advém que os principais problemas conexos com a existência de um ordenamento são os que nascem das relações das diversas normas entre si. Em primeiro lugar, trata-se de saber se essas normas constituem uma unidade e de que modo a constituem. O problema fundamental que deve ser discutido a esse respeito é o da hierarquia das normas. A teoria da unidade do ordenamento jurídico é dedicado ao segundo capítulo. Em segundo lugar, trata-se de saber se o ordenamento jurídico constitui, além da unidade, também um sistema. O problema fundamental é que, colocado em discussão a esse respeito, é o das antinomias jurídicas. A teoria do sistema jurídico será dedicado ao terceiro capítulo. Todo ordenamento jurídico unitário e tendencialmente, se não efetivamente sistemático, pretende ser também completo. O problema fundamental aqui é discutido é das assim chamadas lacunas do direito. A teoria da plenitude do ordenamento jurídico será dedicado ao quarto capítulo. Finalmente, não existe entre homens um só ordenamento, mas muitos e dos diversos tipos. Há relações entre os vários ordenamentos e de quais gêneros são essas relações. O problema fundamental que aqui deverá ser examinado é aquele do reenvio de um ordenamento a outro. A teoria das relações entre ordenamentos será dedicado ao quinto capítulo e último. Não pretendemos exaurir desse modo todos os problemas que nascem da consideração do ordenamento jurídico. Cremos, porém, que esses sejam os problemas principais cuja abordagem possa permitir traçar as linhas gerais de uma teoria do ordenamento jurídico destinada a continuar e a integrar, como dissemos logo no início deste primeiro capítulo, a teoria da norma jurídica. E termina o primeiro capítulo. Próximo vídeo dia D, ou vai ser slide da monitoria, ou vai ser o capítulo 2, que é a unidade do ordenamento jurídico. Começa com fontes reconhecidas e fontes delegadas. Também já ditos, já foram falados lá no vídeo dia D2, no caderno.